Se você gosta de terror, você provavelmente já deve ter ouvido falar do mangaka Junji Ito. Mas se você mora dentro de buraco, o Junji Ito é um dos maiores autores de horror do mundo. Pra você ter noção da fama do cara, até o Maurício de Souza conhece e admira ele. Ele teve várias obras super famosas, incluindo Uzumaki, que teve uma adaptação no ano passado, mas ficou meio bunda porque o estúdio demitiu toda a equipe de animação e contratou uma galera que trabalhava por uma guaraná sem gás e um pastel frio. Algumas outras obras dele também tiveram uma adaptação na Netflix, mas também é meio bunda. O cara simplesmente não consegue ganhar uma adaptação boa. O que eu amo nas histórias dele é que elas saem do comum e vão pra um lado mais horror com coisas não convencionais. Elas não são histórias que te dão medo, mas elas causam desconforto e agonia. O próprio Uzumaki, por exemplo, brinca muito com a ideia de horror envolvendo as formas de espiral. A proposta do Junji Ito com as histórias dele não é te deixar com medo daquele tema principal, mas sim mostrar o quanto as coisas ao redor daquele tema podem ser aterrorizantes. Eu já vi muita gente falar que o Uzumaki é idiota porque, mas depois você vai ficar com medo de espiral. Só que não tem como negar que é aterrorizante a ideia de uma pessoa com tanto horror a essas formas que ela corta as próprias digitais dos dedos, ou um cara que é tão fascinado por elas que ele contorce o corpo inteiro pra se parecer com uma espiral. O Junji Ito não trabalha com terror realista. As histórias dele vão pra um lado mais surreal e bizarro, e é isso que fazem elas tão boas e únicas. Mas agora que você já entendeu quem é o Junji Ito, a gente pode seguir pro tema do vídeo. Hoje eu vou explicar o que acontece em um dos contos do livro Fragmentos do Horror, Gola Rolê Vermelha. Só pra deixar claro que as imagens que eu vou usar aqui no vídeo são de uma scan feita por fãs, ou seja, não é oficial e algumas traduções vão estar erradas, mas as informações eu vou estar usando no meu livro, que é a versão oficial e traduzida aqui no Brasil. Então não estranhe se eu disser que o personagem disse uma coisa e a imagem do vídeo estiver dizendo outra. Mas antes de começar, eu vim fazer um anúncio. Se você gosta do conteúdo do canal, considere me ajudar com qualquer valor lá no Apoia-se. Além de me ajudar, você também pode ganhar recompensas dependendo do valor que você apoiar. Além do nome no final do vídeo, você pode ter acesso ao meu Trello, onde eu deixo anotadas todas as minhas ideias para vídeos, spoilers de novidades, trechos de edição, roteiros que estão sendo produzidos. É como se você estivesse me pagando um pão com ovo no mês para receber tudo isso. O link no meu Apoia-se vai estar na descrição, então passa lá e considere me ajudar. Agora vamos voltar pro vídeo. A história começa com o nosso protagonista, Tomio, andando na rua com as duas mãos na cabeça, como se ele tivesse, sei lá, tapando os ouvidos. Ele vai até o apartamento de uma tal de Madoka, não a mágica, dá um chute na porta e fica torcendo pra ela abrir logo. Mas ela não parece muito feliz de ver ele. O Tomio tá desesperado e fica dizendo pra Madoka ajudar ele, que é tudo culpa dele. Enquanto a gente tá sem entender porra nenhuma, a Madoka só manda ele voltar pra aquela mulher. Dá pra entender porque que ela não tá muito feliz com a visita. Mas o Tomio chora e continua pedindo pra ela ajudar ele, dizendo que ele não quer morrer. Então a gente tem um flashback de 3 dias atrás. Como você já deve ter deduzido, o Tomio e a Madoka eram um casal. Mas o Tomio tava traindo ela com outra mulher e a Madoka se divorciou dele. Essa amante era uma vidente que leu o futuro dos dois dizendo que eles iam se separar logo. Mas enquanto a Madoka tava indignada com isso, o Tomio tava só estático, hipnotizado pela vidente. E apesar do mangá não mostrar isso, fica claro que o Tomio tava traindo a Madoka com essa vidente. Depois do término, ele foi pra casa dela pra eles fazerem o famoso oba-oba lá. Eles estão deitados na cama conversando, enquanto o Tomio tá falando pra ela que ele se apaixonou desde a primeira vez que ele olhou pra ela. A vidente começa a elogiar a cabeça dele, dizendo que é uma cabeça linda, que se apaixonou pela cabeça dele, que quer a cabeça dele pra coleção dela. O Tomio tá achando o papo meio estranho, mas o tesão leva o homem a lugares que ele não iria nem com uma arma. A vidente pergunta se o Tomio daria a cabeça dele pra ela, e ele tá meio foda-se e só fala que sim. Então a vidente arranca o fio de cabelo dela e começa a enforcar o Tomio com tanta força que fica a marca no pescoço dele. Pra esconder isso, ela empresta um suéter de gola alta pra ele. Pra mim, isso já seria o suficiente pra mandar ela merda, mas cada um, né? Depois disso, eles levantam e ela fala que quer mostrar uma coisa pra ele. E os dois vão até o corredor cheio de estátuas e aquilo são cabeças? Mas tudo bem, não deve ser de verdade. Deve ser só algum tipo de decoração bizarra aí. Não. São 100% cabeças humanas. O Tomio fica apavorado e sai correndo da casa da vidente, mas ela só diz que não adianta fugir. No meio da correria, o Tomio sente alguma coisa apertando o pescoço dele, e quando ele puxa a gola do suéter, ele vê um fio de cabelo da vidente enforcando ele de novo. Ela começa a falar na mente dele que o suéter tinha um fio de cabelo dela, e que ele é mais forte do que aço. Então era melhor o Tomio segurar a cabeça dele, ou ela ia acabar rolando. De repente o Tomio ouve um barulho de coisa quebrando, e a vidente diz que a cabeça dele tinha acabado de ser cortada. Só tinham alguns nervos e vasos sanguíneos conectando ela ao resto do corpo. Então se o Tomio soltasse a cabeça,
ela ia cair. Depois disso a gente volta pro começo da história, onde ele tava na porta da Madoka. Ele explica que a vidente era uma bruxa e que a cabeça dele tava descolada do corpo, mas a Madoka acha que é só história de coitadinho pra eles voltarem. E sinceramente não dá nem pra culpar ela, porque eu teria a mesma reação se o meu ex aparecesse na minha porta dizendo que ui eu tava saindo com uma bruxa e ela quer arrancar minha cabeça. Mas pra fazer a Madoka acreditar, ele pede pra ela puxar a gola do suéter. E a essa altura, o pescoço dele já tava completamente sujo de sangue. E como ele já tá há 3 dias nessa mesma posição, as mãos dele começam a ficar dormentes. E isso faz a cabeça dele ir um pouquinho pra trás. Não o suficiente pra ela cair, mas o suficiente pra sair um jatinho de sangue ali. Ele continua pedindo pra Madoka ajudar ele, mas ela tá completamente assustada com a situação e pede pra ele ficar longe. Ela liga pra ambulância e pede pra eles virem rápido, porque a cabeça de alguém tinha sido cortada. Enquanto isso, o Tomio tá... sei lá, não dá nem pra descrever como ele pode estar se sentindo agora. É um misto de desespero com cansaço. A cabeça dele parece cada vez mais pesada, ele tá ouvindo o barulho dos ossos da cabeça encostando nos ossos do pescoço, ele já quase não consegue mais segurar a própria cabeça, as pernas dele estão tremendo. A Madoka sugere dele se sentar e descansar, mas ele acaba caindo de bunda no chão e por um breve segundo a cabeça dele simplesmente sai do lugar. Por sorte, não foi longe o suficiente pra desconectar os nervos, então ele só encaixa ela de novo. Mas pela cara dele dá pra ver que não passava nem sinal de Wi-Fi no cu. A esse ponto, o Tomio tá mais desesperado do que nunca, dizendo que ele não quer morrer assim, chamando pela mãe, mas por sorte a ambulância finalmente bate na porta, e a Madoka vai correndo pra abrir, e eu tenho quase certeza que isso não é uma ambulância. A vidente diz que a ambulância não vai vir, e ela já chega entrando toda mal educada pra caralho. Ela vai até o cômodo onde o Tomio tá, e começa a rir enquanto ela pega uma carta do baralho de tarô dela. Aqui eu quero dar uma pausa rapidinha pra dizer que essa parte é meio agoniante e até nojenta, então se você é uma pessoa mais sensível ou tem nojo de insetos, eu vou deixar esse trecho separado aqui no YouTube pra você poder pular. A vidente quer ficar torturando o Tomio pra fazer ele soltar a cabeça. Então ela pega a carta e coloca no pescoço dele. E ela fica até mexendo, dizendo que tá sentindo nervo. A Madoka até tenta dar uma panelada nela, mas a vidente alerta que qualquer movimento errado ali e ela podia acabar cortando os nervos do Tomio. Então a Madoka fica sem ter o que fazer. Mas a carta não foi suficiente pro Tomio desistir. Então ela parte pra uma coisa pior. Ela coloca uma barata viva no pescoço dele. E cara, esse quadro me dá tanta gastura que eu tenho vontade de arrancar o meu pescoço fora. O Tomio fica completamente desesperado e a vidente começa a gargalhar com o desespero dele. Mas a Madoka aproveita que a vidente não tá mais perto do Tomio e enfia uma tesoura na nuca dela. A vidente acaba morrendo e o corpo dela começa a derreter, evaporar, pegar fogo. Não dá pra entender bem o que tá acontecendo ali. Mas no lugar dela aparece essa fumaça com 3 demônios que correm até o Tomio. 2 deles ficam segurando os braços do Tomio e o terceiro consegue jogar a cabeça dele pra longe. A Madoka fica desesperada e a cena corta pro lado de fora do apartamento, sinalizando que passou um tempinho ali. O próximo quadro mostra ela abraçada ao corpo do Tomio, mas a cabeça dele tá no lugar, até que ela ouve o Tomio resmungando e ela percebe que ele tá vivo. Ela abaixa a gola da blusa dele e percebe que a cabeça dele voltou a estar conectada ao corpo. Pelo Tomio ainda tá vivo e por não ter nenhum sinal daqueles demônios no apartamento, eles ficam se perguntando se foi algum tipo de alucinação da bruxa, se foi estresse por causa da situação, mas de qualquer forma a maldição realmente tinha acabado. Ainda assim, a história termina com a Madoka dizendo que mesmo estando tudo bem agora, o Tomio tinha ficado tão traumatizado com o que aconteceu que ele não conseguia mais tirar as mãos da cabeça. E esse foi o conto Gola Rolê Vermelha. De todas as histórias do Jujutsu, essa foi a que eu escolhi porque eu precisava de um vídeo curto, tá bom? Os 2 últimos vídeos ficaram prontos na sexta antes do dia de postar, então eu realmente tava precisando de uma coisa curta. Mas além disso, eu também gosto muito desse conto. Inclusive, é o meu preferido desse livro. Como eu expliquei antes, não é uma história que você vai ficar com medo da bruxa, com medo de perder a sua própria cabeça, mas pra mim, a ideia de você ter que ficar segurando a sua própria cabeça pra ela não cair do corpo é aterrorizante. É uma coisa que você fica meio... cara, o que eu faria nessa situação? E é isso que eu adoro nas histórias do Jujutsu. Simplesmente pai. Acho que a minha única reclamação é que eu não gosto muito dessas crianças do final. Eu sinto que elas ficaram meio deslocadas ali com o restante da história. Eu acho que eu teria gostado mais se elas não tivessem sido alucinação ou se o Tomio tivesse realmente morrido. Outro motivo de eu querer falar especificamente desse conto é porque é ele que tá na capa do livro e eu quero falar um pouco dela. Eu já acho ela genial só por ser uma referência ao quadro do Grito, que casa muito bem com o tema da história. Quando eu vi essa capa, eu achei que o suéter que o Tomio tava usando era só um suéter rosa tingido ou alguma coisa assim, mas fica incrível quando você percebe que tudo isso tá vindo do pescoço cortado dele. A capa também referencia outras coisas da história, tipo a vidente aqui na parte de trás, as crianças e esse peixe com a cabeça cortada. Antes da história começar, tem umas 2 páginas mostrando um pouco do Tomio na rua, e tem um quadro de um cara cortando a cabeça de um peixe pra vender. Como essa parte não agregava na história, eu preferi não narrar ela, mas o editor deve estar passando aí algumas imagens dessas páginas.
apenas. Tem umas outras coisas também que são baseadas em outros contos do livro, tipo esses olhos e essa mulher voando, além dessa textura que é a arte de um dos contos. Inclusive, o primeiro conto do livro também tem como personagens o Tomio, a Madoka e a bruxa, mas as duas histórias não estão relacionadas. Atualmente o Fragmentos do Horror está sendo vendido pela Dark Side, então eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser comprar o livro. E não é publi, mas eu bem que gostaria. Dark Side chama na DM, pelo amor de Deus. Aliás, eu queria fazer uma menção honrosa à minha blusa vermelha de gola alta que eu queria muito ter usado nesse vídeo, porque caso não tenha ficado claro no meu vídeo de Vocaloid e nos vídeos de Digital Circus, eu gosto muito de me vestir baseado no tema do vídeo. E eu considerei muito botar a minha blusa vermelha, mas como tá fazendo aproximadamente 500 graus em todo o Brasil, eu preferi só botar uma roupa preta e branca pra ir com a arte do mangá. Mas fica aqui registrada a minha intenção. E com isso, eu encerro o vídeo de hoje. Eu queria agradecer aos apoiadores do mês e ao editor que foi super querido comigo. Eu ainda não consigo pagar o valor que eu gostaria e que ele merece, principalmente porque hoje boas partes das coisas que eu pago relacionadas ao canal saem do meu próprio bolso. E se você não quer que nem eu e nem o meu editor tenhamos que comer sopa de gelo no final do mês, não esqueça de passar no meu Apoia-se e me ajudar com qualquer valor. O link vai estar aí na descrição. A gente fica por aqui e até mês que vem.